determinado os esforços, né, em forma de perímetros, né, e as posições que os mesmos estão atuando, pessoal, eu consigo fazer somatório para o equilíbrio, somatório dos momentos em relação ao ponto A igual a zero, ok? Vou fazer tudo que faz girar no sentido anti-horário como sendo positivo. Então perceba, pessoal, quando eu faço somatório do momento em relação ao ponto A, nem o V de A, nem o H de A causam momento. Então ele não entra na minha equação. Então o que vão entrar é quem? Essa força R, né? Que de acordo com o sentido que eu estou adotando positivo, ela é positiva. Então vai ser R vezes o braço de alavanca. Essa distância daqui para cá, pessoal, é R cosseno de θ. Então o braço de alavanca vai ser como a ação dessa força R atuando nessa barra linear na metade. Então o braço de alavanca vai ser R vezes cosseno de θ dividido por 2. Então, agora vamos trabalhar com essa força πr. Perceba que com relação a essa força πr provoca uma rotação no sentido horário. Então, para mim vai ser o que? Negativo. De quanto? Menos π vezes r vezes o braço de alavanca. Essa distância toda aqui, pessoal, nós já sabemos que é o que? 2r sobre π. Sendo que em relação a A, eu tenho que tirar desse 2r sobre π a distância r cosseno de θ. Ok? Então o braço de alavanca vai ser igual a quem, pessoal? Vai ser 2r sobre π menos r cosseno de θ. Ok? Então isso aqui vai ser igual a zero. Quando eu desenvolvo essa expressão, eu vou obter r ao quadrado cosseno de θ sobre 2, né, ó, menos com mais dá menos, então vai ficar, ó, corta o π com π, aí vai ficar 2r ao quadrado, menos com menos dá mais, então πr vezes r cosseno de θ vai ficar πr ao quadrado, né, cosseno de θ. Então isso aqui vai ser igual a zero, ok, pessoal? Perceba que o r ao quadrado ele é comum em todos os termos. Então vou cortar esse aqui com esse aqui, ok? Então como é que fica? Vamos deixar o que tem cosseno de um lado e vamos colocar o que não tem para o outro, ok? Então esse 2 vai passar para o outro lado, vai ficar, ó, cosseno de θ sobre 2 mais cosseno de θ, π cosseno de θ, π cosseno de θ vai ser igual a 2. Então cosseno de θ, né, vai ser igual a 1/2 mais π, que é igual a 2. Então o cosseno de θ vai ser igual a 2 dividido por meio mais π. Ou seja, θ vai ser igual ao arco cosseno, né, de 2, 1 meio mais π. Quando você coloca na calculadora, pessoal, vocês vão encontrar o valor de θ igual a 56,687 graus. É exatamente o ponto, né, o ângulo θ para o equilíbrio nessa estrutura. Perceba, pessoal, que essa estrutura é constituída de um elemento linear, ou seja, uma linha, né? E quando vocês conseguem, através da tabela, determinar o quanto este carregamento em forma de linha quantifica ele, né? E também a posição onde ele está sendo aplicado. Então eu sei o valor do carregamento, né? E sei o ponto onde ele é aplicado. Então eu consigo fazer o equilíbrio,
Ok, pessoal? Então vamos agora trabalharmos com integração. Note que nesses primeiros exercícios relativos ao capítulo 5, eu não preciso usar a integração porque todos esses carregamentos são tabelados, né? Então vamos começar a trabalhar com determinação do centroide através de integração direta. Note que isso vocês já fizeram, creio eu, lá em cálculo 1 ou cálculo 2, ok? Então vamos trabalhar com determinação do centroide por integração. Primeira coisa que nós vamos fazer, pessoal, é determinação do centroide de um triângulo, né? Então aqui eu fiz um sistema de eixo y e x, ok? Aqui eu tenho a altura h, né, ó, e aqui eu tenho a base b. Então a forma que eu quero é esse triângulo aqui, ou seja, vamos determinar o centroide por integração direta desse triângulo. Perceba, pessoal, que esse triângulo já está tabelado. Eu sei que com relação a esse sistema de eixo y e x, o x do centroide vai ser o que, pessoal? Ah, professor, deixa eu ver. Estou chegando aqui, o x aqui é 0. Como eu tenho maior quantidade de massa, então vai ficar 1/3 dessa distância. Então vai ser b sobre 3. E o y do centroide? Eu estou aqui com o y igual a 0. Como eu também peguei a grande quantidade de massa, eu já cheguei na grande quantidade de massa, o valor desse centroide vai ser o que? Também h sobre 3, ou seja, 1/3 de h. Ok, pessoal? Mas vamos trabalhar com integração. Nós já sabemos que quando eu quero achar o centroide, ou seja, o x do centroide, né, esse valor vai ser igual aqui ao somatório do x vezes a dividido pela área. Da mesma forma, se eu quero encontrar o y do centroide, isso aqui vai ser igual ao somatório de y vezes a dividido pela área. Isso aqui, pessoal, você faz quando você conhece a área, você sabe o centroide. Então você tem várias situações onde esse perfil é constituído de várias áreas conhecidas de você, ou seja, um semicírculo, um quarto de círculo, um quadrado, um retângulo, um triângulo, ok? Mas quando eu não tenho, eu tenho que fazer integração para determinar esse centroide. Então esse somatório deixa de ser somatório, passa a ser integral, e esse a passa a ser um elemento infinitesimal de área. Então, pessoal, x do centroide ele vai ser dado agora por integral do x do elemento vezes dA dividido pela área. Mesma coisa, o y do centroide vai ser igual a integral do y do elemento vezes dA dividido pela área. Ok? Então, pessoal, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer nesse caso é determinar um elemento infinitesimal de área. Ok? Para esse caso aqui, ou eu trabalho com um elemento infinitesimal de área na vertical, ok? Ou trabalho com elemento diferencial de área na horizontal. Tanto faz, o resultado vai ser o mesmo, ok? O que eu quero é que vocês trabalhem com os dois, porque quando a gente for trabalhar com o método de integração para determinação do momento de inércia, vocês vão ter que trabalhar com os dois elementos infinitesimais de área, tanto na horizontal como na vertical. Então, note nesses próximos exercícios, nós vamos trabalhar com esses dois casos. Mas primeiro vamos trabalhar com o elemento infinitesimal de área, ó, vertical, que é esse aqui, ó. Ok? Então, primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, é definir qual é essa função. Perceba que essa função é uma função linear, né? Se é uma função linear, eu preciso saber o que? O coeficiente linear e preciso saber o coeficiente angular, né? Então, essa função, vou até colocar aqui, ó, determinando a função. Determinando a função. Função linear, pelo amor de Deus, não vão perder tempo com ela não, que é muito fácil. Porque nesse caso aqui eu sei qual é o coeficiente linear, ou seja, para x igual a 0, qual é o valor que eu tenho? H, ok?
E o próximo que eu preciso saber é o coeficiente angular. Perceba que essa reta aí, pessoal, ela é decrescente. Então, o coeficiente angular vai ser o que? Negativo. Então, note que eu já consigo escrever, ó, y igual, ó, coeficiente linear é quanto? H. Beleza. Essa reta é crescente ou decrescente? Ela é decrescente. Quando o meu x vai aumentando, meu y vai o quê? Diminuindo. Então, menos. Qual é o coeficiente angular? É a tangente, ou seja, h sobre b. Ou seja, h sobre b. Depois eu multiplico por x. Pronto, está determinado a minha equação linear que representa esse gráfico. Então, pessoal, qualquer ponto sobre essa função, ou seja, esse ponto aqui ou esse ponto aqui, ele é um par ordenado x, y, né? X, qualquer valor, e y é a função. Então, qualquer ponto que esteja sobre a reta, ele tem um par ordenado y aqui, ó, e x aqui. Beleza? Então, dá para você perceber que esse meu elemento infinitesimal de área, ele vai ser o que? Um valor, note que esse ponto que está aqui tem uma altura quanto? Y, né? E essa largura aqui, ó, como é um elemento infinitesimal, ou seja, um coconésimo, vocês sabem o que é coconésimo, né? Coconésimo é um coconésimo, ok? Então, esse meu diferencial, um valor muito pequeno, ele está sobre o eixo x. Então, esse diferencial aqui vai ser um dx, ok? Então, e a altura vai ser o que? Como a altura chega na função, né, onde está a reta a função que eu defini, então essa altura vai ser o que? Y. Então, como isso aí é um retângulo, pessoal, o meu elemento infinitesimal de área vai ser igual a y vezes dx, ok? Aí alguém vai dizer, mas professor, isso não é um retângulo, estou vendo aí um trapézio, tá entendendo? E realmente é um trapézio, pessoal. Você tem uma situação desse jeito, ó. Eu tenho um diferencial dx aqui, ó, vou aumentar um pouquinho e tenho essa situação aqui, ó, tá vendo? Ok? Então, se eu admitir que isso aqui é y, essa altura aqui, pessoal, vai ser igual a quanto? A um dy, né? E isso aqui passa a ser o quê? O dx. Beleza? Então, se eu for analisar isso aqui como sendo uma área, pessoal, a área disso aqui vai ser o quê? Um y vezes dx menos a área desse triângulo, que não tem, tá vendo? O meu diferencial que eu estou trabalhando é somente esse aqui, ó, de acordo com... Então, eu vou pegar o y vezes dx, ou seja, tudo, e vou retirar a área desse triângulo, que vai ser o que, ó, dx vezes dy dividido por 2. Pessoal, o que é esse dx? É um coconésimo. O que é esse dy? Também é um coconésimo. Agora, imagine um coconésimo que não é nada multiplicado por um coconésimo. Aí lascou-se. Ainda mais dividindo por 2. Então, isso aqui a gente despreza e não leva em consideração esse efeito de segunda ordem. Somente isso aqui, ou seja, o y vezes dx. Ok? Vamos para a próxima aula.